A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Já começa essa lição declarando toda sorte de bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua classe de Escola Bíblica Dominical, sobre a igreja que você congrega, enfim, que o Senhor seja contigo em tudo que você colocar às suas mãos. Obrigado pela parceria. Vamos para a lição número 4, o altar do holocausto. Meu Deus, é uma revista belíssima, onde nós estamos trabalhando a perspectiva tipológica do tabernáculo e o autor nos leva para uma das partes mais belas de toda essa composição, o altar do holocausto. E aí, será que as nossas vidas pode se identificar com o altar do holocausto do Senhor? É isso que nós vamos descobrir nesta lição. Fica com a gente. Você que não se inscreveu, se inscreve, compartilha com seus amigos professores e coloca aqui embaixo do vídeo todas as informações para a gente partilhar mutuamente, uns com os outros, a palavra de Deus. Lição 4, o altar do holocausto. Tem por texto áureo Hebreus capítulo 10, verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática dessa lição trabalha que na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. É uma lição tremenda a respeito do ato vicário e expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, dentro da perspectiva da tipologia. Leitura bíblica em classe, Êxodo 27, versículos 1, 2, 6 e 7. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Também fará varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre. E os varais se meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. O objetivo dessa lição é mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Os objetivos específicos revelam que o autor quer conceituar o altar do holocausto, explicar as 3 pontas do altar e o sentido da redenção, e que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Vale a pena a gente dedilhar tudo isso, porque o autor não nos deixará presos à teologia do Antigo Testamento, mas fará com que a teologia do Antigo Testamento seja holoforte, alumiando a verdadeira teologia do Novo Testamento, ou a definitiva, melhor dizendo. Qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Ao estudarmos o altar dos holocaustos e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos que alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva, estudaremos o altar dos holocaustos e enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção promovida pelo sacrifício vicário e, por último, como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ponto primeiro, o altar do holocausto.
Vamos ver o que o autor tem a nos dizer sobre este altar. O altar do holocausto, o termo holocausto vem do prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Nós o descreveremos como uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era a do altar, mais conhecido como o altar dos holocaustos. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, neste lugar, o sangue de muitos sacrifícios era derramado pelo pecado do povo. O modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada, seu lado interno era produzido com madeira e de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura, mais 1,35 metros de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. E isso ajudava o sacerdote na ministração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado a um desses chifres para que, em seguida, ser sacrificado. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância do altar dos holocaustos. Assim, por meio do sacerdote, o pecador representaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Primeiro, o altar dos holocaustos indica o caminho da salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus faz-se oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Assim, nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, fazendo-se pecado sobre nós. Isaías 53, versos 4 e 10. Zacarias 13, verso 7, Mateus, capítulo 26, verso 39, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. É como se no Antigo Testamento tem um altar com o cordeiro imolado, expiando anualmente o pecado do povo. No Novo Testamento tem o Cordeiro de Deus imolado, o próprio Jesus Cristo crucificado, expiando o pecado do povo definitivamente. Aqui no Antigo Testamento, nós temos um altar provisório. No Novo Testamento, nós temos um altar definitivo. Tenha confiança na suficiência do sacrifício de Cristo. O autor nos orienta a respeito da eficácia da nossa fé. Todo acontecimento histórico e espiritual é relevante em Cristo. Examinar isso em nosso coração de maneira sincera implicará nossa sinceridade. 2. Os chifres do altar indicam símbolo de poder, autoridade e proteção. Na Bíblia, os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Esta simbologia estava presente no altar do holocausto e lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Mateus capítulo 28, verso 19, Marcos 16, verso 15, Lucas 24, 47, Atos capítulo 1, verso 8
e 1 João 2:2. Uma ideia interessante é você pegar essa foto que tem do altar dos holocaustos e fazer uma impressão grande dele para mostrar aos alunos, indicando o que é que significa enquanto alguém está lendo essa parte da lição, viu? Vamos para o segundo tópico, as 4 pontas ou chifres do altar e o sentido de redenção. O Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar dos holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido da redenção contidas nelas. E as 4 pontas da propiciação? Como é que chama isso? Como é que funciona, né? O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Osis, implica tentar obter de alguém, segundo a sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Na Escritura, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal e retirava-lhe o sangue no altar de 4 pontas e com esse gesto apresentava a oferta pelos pecados do povo, isto é, uma propiciação, ou seja, um modo de adquirir o favor de Deus, o evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e santidade fossem satisfeitos e proporcionasse um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte de Cristo, com propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. O Senhor tomou sobre si o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai, segundo Romanos, capítulo 2, verso 24 ao 26, e a primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Vamos falar agora sobre os 4 pontas, ou as 4 pontas e a substituição. Levíticos 16 diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-la. Esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador, ou seja, o animal ali em cima do altar. A partir do momento que o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os pecados com a mão imposta sobre a cabeça do animal, o animal tomava o lugar do pecador. Ou seja, havia um pecador que cometia a falta ou o pecado, mas agora este animal está tomando o lugar por este culpado. Em bom português, ele está fazendo-se culpado em prol de outrem. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Como Isaías 53, 4, 6 diz, João 1, 29, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Na pessoa bendita de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida definitivamente. 1 Coríntios 5, 7. Como eu disse para vocês no início do vídeo, enquanto no Antigo Testamento nós temos um animal em cima do altar e ele vai anualmente expiar o pecado do povo e ainda vai precisar de um sacerdote, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus é a oferta definitiva de Deus mesmo para Ele em favor das nossas transgressões, a partir do pressuposto que Ele se oferece para expiar os nossos pecados.
Diferente do Antigo Testamento, ele, inocente, perfeito, não está fazendo um sacrifício que nós vamos ter que repetir depois. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi feito uma vez para sempre. Aliás, os textos do Novo Testamento vai dizer que Jesus morreu antes da fundação do mundo, O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Muitos teólogos reformados, insistem nesse axioma dizendo: antes que dissesse haja luz, já teria dito haja cruz. É uma coisa muito interessante. As 4 pontas e a reconciliação. O altar é um lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali, uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue, colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, o qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Aspergir, É jogar por cima. Êxodo 29, versículos 11 ao 14, Levítico capítulo 4, versículos 12, do 16 ao 21, também o capítulo 16, do versículo 14 ao 19 e também o versículo 27. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde se encontra Deus, com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Hebreus capítulo 9, verso 12, Romanos capítulo 5, versos 10, 11, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do culpado e por isso podemos dizer: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5 e 19. É tão interessante o movimento do perdão de Deus proposto em Cristo Jesus, que é Deus mesmo que manda a Jesus Cristo, ou seja, Jesus é missionário primeiro de Deus, é missionário por excelência, porque ele vem a este mundo com uma tarefa, e Jesus é essa mensagem última de Deus, que se faz reconciliação entre Deus e o mundo, entre o mundo e Deus. Aquilo que foi quebrado no Jardim do Éden, agora o próprio Deus que descia no Jardim do Éden para buscar um homem na virada da noite, ou do dia, melhor dizendo, agora desce ao encontro do homem para a reconciliação. É muito lindo o esforço de Deus em busca da sua criatura. O Criador incansavelmente vai ao encontro da sua criatura para um diálogo chamado comunhão. E as 4 pontas e a redenção, como que funciona isso? As 4 pontas, muitas Bíblias aparece a tradução os 4 chifres, Porque a forma era de um chifre mesmo, onde se amarrava o animal. A ideia que a palavra nos dá é a da libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, 1 Timóteo 2, 5, 6, 1 Pedro 1, 18, 19. Aqui o autor trabalha a perspectiva de que Jesus Cristo pagou o nosso resgate. Eu vou fazer aqui uma ilustração bem curiosa. É como se o pecado, através das armadilhas do demônio, tivesse nos sequestrado. E agora, Jesus Cristo quer nos libertar. E o preço para essa libertação é o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Agora nós, amarrados pelo algoz do demônio, pelo algoz chamado pecado, trancados, encarcerados na mentira, na depravação, somos libertos, porque aquele que nos criou pagou a dívida.
O nosso Criador paga a dívida na cruz do Calvário. E agora nós estamos livres. Livres da mentira para a verdade, da depravação para a perfeição. Porque conversão não é ida, mas é um retorno ao lugar de origem, ou seja, imagem e semelhança do Criador. É de uma pureza tremenda essa lição, né? Pois fala exatamente a respeito do sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma vez que não há maior demonstração de amor senão a que Jesus é para a humanidade. Jesus não tem uma mensagem para nós. Jesus é a mensagem definitiva de Deus para nós. É por isso que eu rebato veementemente aquela perspectiva de que Deus tem o melhor para nós, né? Deus tem o melhor para nós a partir do pressuposto que nós aceitamos a Cristo como seu Salvador. Porque Cristo é o melhor de Deus. Não existe um melhor que está por vir. Na verdade, o melhor está para voltar. Porque enquanto igreja salva, remida no sangue do Cordeiro, nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo no grande dia da parousia, onde nós nos encontraremos com eles nos ares. E como Paulo disse, nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós o veremos tal qual ele é, face a face, ou como vai dizer os americanos, né? Face to face. Vamos para o tópico terceiro e último tópico dessa lição. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O lugar do sacrifício. No altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Vocês têm que compreender essa perspectiva que é fulcral dentro da orientação de Antigo e Novo Testamento, dentro da lei e da graça. Qual é? Que um inocente está pagando pelos pecadores. Olha para você ver que coisa interessante, hein? Um inocente. E um inocente aí, no Novo Testamento, vai ganhar a perspectiva de perfeição. Se a minha mãe morresse na cruz do Calvário para remir os meus pecados, ela não o poderia fazer. Por quê? Porque ela é imperfeita para redimir um filho imperfeito. Só Deus perfeito pode redimir a nós, criaturas imperfeitas. Porque a perfeição que aperfeiçoa o imperfeito. Logo, aquilo que é imperfeito não tem condições de corrigir, vamos usar aqui uma linguagem bem de professor, o que é imperfeito. Não tem sentido isso, né? É por isso que tinha que ser Jesus Cristo. Tinha que ser Ele mesmo. Ele, Criador perfeito de uma criatura perfeita. Agora sua criatura em estado de imperfeição, defeituosa, depravada, que é a linguagem teológica, né? Ele vem para restaurar, né? Redimir, né? É muito interessante. A nova criatura a partir do Adão em queda. A nova criatura a partir de Cristo em ascensão. Segundo a doutrina do Antigo Testamento confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Sangue no mundo espiritual é moeda de troca, não é, irmãos? Hebreus capítulo 9, 22. O lugar que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Nele o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. João 13,16. E o lugar da punição de pecados? O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria e deve ser punido. A santidade de Deus e a sua justiça não deixa que o pecado sem punição. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou
libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus, pois as Escrituras afirmam: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. E é muito interessante, porque uma vez livre do pecado, nós temos uma mentalidade de livres. Uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, que fez o ato livre, da aceitação do ato vicário expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e disse crente em Jesus Cristo, mas vive uma vida de pecado, nem sequer compreendeu o que ele está fazendo. Talvez no máximo tenha passado por algum rito, mas nunca uma experiência espiritual, existencial, da perspectiva da aceitação ou reconhecimento do ato de Jesus na cruz do Calvário. Porque uma pessoa que está livre do pecado, ele não tem mais pensamentos de encarcerado. Ele tem pensamentos de alguém que está liberto. Vê se você compreende isso. O altar da esperança. A obra do Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para a nova vida. 2 Coríntios 5:17. A obra do Calvário traz-nos o chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo. Por isso, o Calvário é um lugar de esperança. Sim, é verdade. O lugar é um lugar terrível para a vítima, mas para a humanidade que, olhando para este sacrifício, a humanidade perdida e desgraçada, agora é encontrada em graça, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o lugar do Calvário aponta para o futuro e não para o passado. Qual é o nosso futuro? A parousia, uma vida em Cristo, um viver de santidade, uma vida que se transforma em altar de adoração contínua ao nome santo do Senhor. Conclui o autor. Hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar dos sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa e aqui eu acrescentaria definitiva da nossa culpa. Em Cristo somos redimidos, portanto, pertencemos ao Senhor, um verdadeiro culto de louvor. Aqui você vê que o autor já vai caminhando do período ali da liturgia do sacrifício para uma liturgia definitiva. A partir do momento que nós temos nossos pecados expiados em Jesus Cristo, de forma definitiva e para sempre, nunca mais precisar-se-á repetir essa ação, nós nos transformamos em altar para a glória do nome do Senhor. E aí entra a pergunta que não quer calar. Só saberemos se realmente estamos salvos, se realmente estamos redimidos em Jesus Cristo, se nossas vidas se tornaram em altar de adoração contínua a Deus. Eu não estou falando de frequentar o culto, de frequentar a liturgia. Eu estou falando que o cristão, a partir do momento que se entrega a Cristo, ele torna-se liturgia definitiva para Deus. Culto definitivo para Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa abençoar a sua classe. Que o Senhor possa abençoar a sua vida.